Boa noite, gente. Eu achei que não via ninguém hoje. Que bom. Sejam bem-vindos nesse primeiro trabalho. Uma alegria imensa poder receber aqui em nossa casa, né, o carinho de todos vocês. E também a nossa saudação aos amigos da internet que estão sintonizados em vários locais do mundo, congregados conosco, sentindo todo esse calor, né, desse ambiente, calor humano e calor físico mesmo, né? Mas fiquem tranquilos que a palestra vai ser bem refrigerada até meia-noite. Hoje faz 2 semanas que eu não falo, então hoje eu vou descontar. Eu separei um trecho do Evangelho hoje, uma passagem muito interessante, que me toca muito. Está lá no Evangelho de Marcos. Jesus anda sobre as águas. Lembra desse episódio? Vamos tentar relembrar um trechinho desse Evangelho, dessa passagem de Jesus. Começa aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Marcos vai falando, logo depois do quê? Né? Como a gente não está com o Evangelho, não dá para saber. Logo depois do quê? Depois da multiplicação dos pães. Lembram também desse episódio que Jesus multiplicou pães e peixes? Depois que ele alimentou toda a multidão é que acontece essa cena aqui. Então, logo depois dessa multiplicação, Jesus deu ordem para os discípulos para entrarem no barco e irem na frente para um povoado do outro lado do lago, enquanto ele se despedia do povo. Olha que coisa interessante. Jesus ia se despedindo das pessoas. Veja o carinho dele, né? O amor dele. Mandou os discípulos, vão indo na frente, que eu vou ficar aqui me despedindo das pessoas. Depois de se despedir, Jesus subiu a um monte para orar. Detalhe interessante aqui. Jesus subiu ao monte para orar. Então, é muito claro, Jesus era um homem de oração constante. Vários momentos, toda vez que Jesus fazia ali um milagre, que ele atendia a multidão, logo depois ele se recolhia para orar. Então Jesus conjugava muito oração e trabalho. Oração e trabalho. E aí eu faço um parênteses. Gente, se Jesus era esse homem que orava tanto assim, sendo ele o espírito mais perfeito que pisou na face da terra, eu fico imaginando nós com quanta necessidade que nós temos de orar. Não é? Eu fico imaginando, meu Deus, eu precisava estar orando da hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Não é? Vocês não acham também? Quem orou hoje? Levanta a mão, vamos ver. Nossa, a situação está difícil, né? Porque quando a coisa aperta, a gente ora mesmo, né? Né, irmã? A gente ora, que é uma coisa de louco. Decora a oração. Faz tudo. E traz para frente. Não é? Oração em grego, em aramaico. Faz tudo. Então ele foi orar. E aí, então vejam, historicamente, como é que estava lá acontecendo? Jesus se despediu, mandou os discípulos atravessarem o lago para ir para o outro lado. Foram de barco e Jesus subiu um monte para orar. Essa é a situação. Mas o que aconteceu? Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra sozinho. E ele viu que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Então Jesus, onde ele estava, ele viu que os discípulos estavam em apuros.
O vento soprava contra, embora eles remassem, e devia estar lá, eles todos com medo. E o que é que Jesus faz? Deixou os discípulos lá? Porque narra o Evangelho que quando Jesus percebeu isso, já era de madrugada. Outros evangelhos falam a quarta vigília, que devia ser entre 3 e 6 da manhã. Então imagine você dormindo em casa, orou, está tranquilo, está confortável, e de repente você sabe que um amigo seu está lá com o carro quebrado, na marginal, sozinho. O que você vai fazer para ele? O que a gente vai fazer? Uns vão falar, ema, ema, ema. Cada um com seus problemas. Né? Outros vão dizer, ai, Jesus, tome conta dele. Que o sono está tão bom aqui, né? Quem é que ia levantar para ir lá na marginal ali, 4 da manhã, aquela cara de sono, não é? Eu sei que os senhores iriam, não iriam? Não, iriam, claro. Quem aqui iria, levante a mão, vamos ver. Louvado, glória a Deus. Vocês me deixam o telefone de vocês aí, porque o dia que eu tiver com problema, eu já sei para que ligar. Né? Mas Jesus, que não era um amigo qualquer, ele sai do monte e vai encontrar os discípulos. Lá no meio do lago, às 4 da manhã. E ele dá uma esnobada. Porque como é que ele apareceu lá? Foi nadando? Dizem até que quando ele foi lá socorrer os discípulos, ele chegou na beira da praia, tinha um sujeito lá alugando o barco. E perguntou para o sujeito, quanto custa aqui o aluguel? Foi R$100. Foi R$100 tudo isso? Eu vou a pé que é mais barato. E foi andando sobre as águas. Está aqui no Evangelho. Já de madrugada, entre 3 e 6 horas, foi até eles, andando em cima da água, e quis passar adiante deles. Olha que esnobada que ele deu. Esse Jesus tinha umas tiradas, né? E aí o que aconteceu? Imagine você lá com medo e de repente vê alguém andando sobre as águas. A gente não ia ter problema algum, porque aqui ninguém tem medo de espírito, ninguém tem medo de ver espírito assim voando, volitando, né? Mas imagine eles, e o Evangelho que o Marcos registrou. Quando viram Jesus andando em cima da água, pensaram que era um fantasma e gritaram. Olha o escândalo desses caras que Jesus escolheu para ser discípulo dele. Pensaram que Jesus era um fantasma, se assustaram e gritaram. Eu fico imaginando a cena lá, Pedro, ali, tudo gritando. Fico imaginando que nem mulher grita quando vê barata. Acho que eles fizeram a mesma coisa, né? Aquele escândalo. Todos ficaram apavorados com o que viram. Mas logo Jesus falou com eles dizendo, e aquilo, uma coisa fantástica: coragem, sou eu, não tenham medo. Olha, anota isto. Anota, se está com o caderninho, escreve. Se você não está, põe na tua cabeça, decora. Isso aqui para mim é
é um mantra, é uma palavra de força, é uma bênção espiritual. Eu, quando estou nos meus momentos, eu lembro disso daqui. Jesus falando, coragem, sou eu. O que ele quis dizer com isso? Sou eu. Ué? Não é? Que nem a gente criancinha que está assustado. Bate a porta, a mãe, quem é? Sou eu, mamãe. Sou eu, papai. Ah, que alívio. Não é? Quando o filho demora para chegar, que a gente fica assustado, bate na porta, quem é? Sou eu. Ai, graças a Deus, chegou. Não é? E aí então Jesus subiu no barco com eles. E o que aconteceu? O vento se acalmou. Os discípulos estavam assustados e confusos, porque não tinham entendido o milagre dos pães. Seus corações ainda estavam muito duros. Então eles tomaram 2 choques naquele dia. Primeiro, a multiplicação dos pães, que eles não entenderam nada do que tinha acontecido, o que Jesus tinha feito, e depois, esse segundo aqui, Jesus andando sobre as águas e acalmando os ventos e as tempestades. Há duas considerações que é importante a gente fazer, né? Esta passagem do Evangelho de Marcos foi muito bem analisada aqui pelo Espírito Inácio Ferreira. Dr. Inácio Ferreira, que na última encarnação dele foi um médico psiquiatra. E ele escreveu esse livro aqui, Saúde Mental à Luz do Evangelho. Saúde Mental à Luz do Evangelho. E ele escreve como médico, psiquiatra. Quer dizer o quê? Que nós somos meio perturbadinhos, né? E ele interpreta essa passagem trazendo 2 considerações que eu quero dividir com vocês aqui. Primeiro, ele diz assim: Jesus foi ao encontro dos companheiros no justo momento da dificuldade, quando o vento lhes era contrário. Vamos transportar isso para a nossa vida, porque é o que interessa. Porque essa história está se repetindo hoje na nossa vida. Não está? Nós estamos muitas vezes hoje atravessando o mar das tempestades. E os ventos são contrários a nós. As adversidades, as coisas que não dão certo. A gente tenta, não consegue. As coisas se tornam difíceis e a gente acha que não vamos ter condições, que não vamos conseguir vencer, seja lá a doença, a dificuldade financeira, a perturbação dentro do lar, enfim. Nós estamos remando, mas o vento contrário é mais forte e a gente não consegue sair do lugar. E às vezes esse vento está fazendo uma onda muito grande que a gente acha que o quê? Que o barco vai virar. Tem gente que veio aqui achando que o barco vai virar. Muitas vezes nós estamos nessa situação. E se isso está no Evangelho, isso vem demonstrar o quê? Que da mesma forma que Jesus fez com os discípulos, aparecendo a eles, Ele também fará conosco. Aliás, Paulo, o apóstolo, já dizia que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, não mudou, Jesus não mudou nada. O que Ele fez para os discípulos está fazendo conosco. E está aqui.
Aliás, foi promessa dele: onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei aqui. Eu estarei entre eles. E eu não tenho dúvida que ele cumpre a sua promessa. E veio aqui ver o nosso barco. E é isso que o doutor Inácio fala aqui. O mestre, a fim de socorrer-nos na prova, transpõe os mais profundos abismos. Veja, Jesus, para nos socorrer, transpõe os mais profundos abismos. Ou seja, a gente pode estar no buraco mais profundo, na cova mais danada, mas isso não é impedimento para que Jesus esteja lá conosco. Não há dificuldade que ele não tenha acesso, não há dor que ele não possa, não há tempestade que ele não consiga acalmar na nossa vida. E isso nós precisamos crer nisto. Porque é interessante, a gente crê no mal, crê na doença, crê na maldade, crê na guerra, crê no ladrão, crê no assassino, mas não crê em Jesus. Não é? Sem querer fazer um trocadilho, nós precisamos ser mais crente. Ser um crente espírita. Um espírita crente, eu não sei, você escolhe, o que você achar melhor. Mas nós precisamos crer nisto. E mais do que isso, sentir esse amor dele. Transpõe os mais profundos abismos. Quando Jesus se desprendeu depois da crucificação, alguns espíritos na literatura mediúnica contam aonde ele teria ido. Vocês imaginam? A primeira coisa que Jesus fez quando se desprendeu do corpo após a sua morte. Qual foi a primeira coisa? Quem ele foi visitar? Foi visitar Judas, que estava ali, já havia se suicidado. E nós podemos imaginar que ele não estava numa região espiritual muito confortável. Não é? Podemos avaliar o peso da consciência dele, do que ele fez, que depois ele se deu conta, o remorso foi tanto que ele se matou. Quem é que Jesus vai socorrer? Primeira coisa, é a Judas. Vai descer aos infernos onde Judas se encontrava. Então, Jesus é louco por nós. É doido por nós. Ele mesmo falou que nenhuma das ovelhas de Deus se perderia. E que ele, como bom pastor, iria atrás de todas as ovelhas. Sobretudo aquelas que estavam perdidas. Não é fabuloso isso, gente, saber que Jesus vem ao nosso encontro? É uma coisa maravilhosa. É uma aproximação que nós precisamos resgatar, porque nós achamos que Jesus, quer dizer, nós estamos dentro do barco, a ventania está batendo, está contra, a tempestade está caindo, e a gente acha que Jesus está lá em cima, dormindo, tomando chá com a Madre Teresa, batendo um papo, com Chico Xavier, jogando xadrez, loto, dama, gamão. Ou seja, e o povo lá embaixo que se vire. Nós colocamos Jesus muito distante, muito longe de nós. Quando a única coisa que ele queria, que ele mais gostaria, que ele quer, eu tenho certeza, aliás, disso está no Evangelho de João, quando ele disse assim: eu não chamo vocês mais de servos ou de empregados, eu chamo vocês de amigos. Vocês são meus amigos. E eu estarei com vocês até os fins dos tempos. Todos os dias estarei com vocês.
Então, essa ideia desse amigo que levanta às 4 horas da manhã para ir nos socorrer lá na Marginal, seja lá onde que for. Esse é o Jesus vivo, real, presente. Não o que está na Bíblia, ali, como um personagem histórico, que viveu há 2000 anos atrás e agora vai saber. Não. A história dele continua sendo reescrita. A amizade dele não cessou, não parou. Ele quer continuar, ele quer ser nosso amigo. E está disposto a fazer tudo por nós. Então nós precisamos trazer esse Jesus amigo. Tem gente que diz assim, eu não tenho nenhum amigo no mundo. Que hipocrisia, que mentira, que falsidade. Temos o maior amigo do mundo. O amigo, como costuma dizer Divaldo Franco, o amigo incondicional. Ou seja, o amigo que não põe condições para nos ajudar. Como muitas vezes nós somos, né? Nós somos muitas vezes o amigo das condições. Eu te ajudo desde que eu possa ter algum lucro com isso. Porque amanhã, quem sabe, você poderá também me servir para alguma coisa. Não é? Não faça cara de santo, que eu sei que no fundo a gente tem. Por fora, mas por dentro a gente, será que eu posso lucrar alguma coisa aqui? Não é? Quem tem algum amigo mendigo de rua? Quem tem? 1, 2, 3, 4. Amigo. Está vendo como nós estamos mal de amigo? Percebe? Não estou fazendo nenhuma crítica também. Não quero. Só quero medir. O que é a nossa amizade e o que é a amizade de Jesus? Aliás, quem ele escolheu para ser discípulo dele eram as pessoas mais desqualificadas que tinha. Desqualificada no sentido de... Não eram pessoas importantes, socialmente importantes, financeiramente. Ninguém saía lá na revista Caras, ninguém era capa de revista, ninguém saía na Globo. Lá os discípulos dele eram tudo gente como nós. Pedro, então, era um homem meio baixinho, arrancadinho, troncudão, estourado, brigava, impaciente. Jesus adorava os perturbados. Engraçado. Não é, reverendo? Amava, gostava dos perturbados. Por isso que eu sei que ele está aqui hoje, gente. Está tão feliz. Quanta gente perturbada. A começar de quem está segurando o microfone. Né? Jesus tem um caso de amor com os perturbados e equilibrados. Aliás, ele disse que veio para os doentes. Que maravilha. Não veio para os sãos. Ele disse, os sãos não precisam de médico. Agora os doentes sim. Quem aqui é doente? Levanta a mão, vamos ver. Vamos. Vai, assuma as suas doenças. Não é só doença física, doença psíquica também. Quem sofre dos nervos aqui, levante a mão. Ai, quanto doente, tá vendo? É Jesus presente, né? É esse amigo que está aí. Um amigo que está disposto a fazer tudo, como ele fez lá com a mulher adúltera. Vocês lembram dessa cena? Já comentamos aqui várias vezes. Eu sempre gosto de comentar porque é uma cena que me toca muito. Quando ele, de alguma forma, e de uma forma muito sábia, ele interfere naquele julgamento. Era da lei da época que a mulher surpreendida em adultério fosse mesmo apedrejada. Se ela fosse noiva, não casada, ela seria apedrejada. Mas se ela fosse casada e adúltera, ela seria degolada. Era da lei. Era da lei. O adúltero
Percebe que no Evangelho ninguém fala do cara. Percebe? Né? Ninguém comenta. Mas seria executado pela lei, era do direito da época. E tinha mais um artigo da lei que dizia o seguinte: todo aquele que interferir no julgamento ou no apedrejamento vai sofrer também a mesma pena. Então Jesus, quando ele vai interferir nesse julgamento, ele estava o quê? Ele estava arriscando a própria vida. E arriscando a vida por uma pecadora, né? Adúltera, prostituta. Ele não estava arriscando a vida por uma santa virtuosa. Estava arriscando a vida por uma mulher em erro. E vai de um jeito tão inteligente. Veja que ele não fala para não apedrejar. Não é? Ele só dá aquela tirada inesquecível, que até hoje ficou essa frase no nosso subconsciente: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Ou seja, pode atirar, fica à vontade. Só comece aquele que está limpo. Como não tinha ninguém limpo, ninguém atirou. Todo mundo foi assim, jogando os pés de lado. Narra o Evangelho que primeiro os mais velhos, depois os mais novos. Por que será, né? Acho que os mais velhos têm mais erro, né? Será? Ou a consciência pesou primeiro? Bom, não importa. É esse Jesus que é amigo que vai fazer esta diferença. E depois ele tem uma conversa maravilhosa com a mulher. E ela pergunta assustada: mas o senhor também não me condena? Ele falou: não. Não, eu não te condeno. Mas ele deu uma diretriz para ela: vá e não voltes a errar. Isso é o amigo. É o amigo que faz tudo por você. Mas é o amigo também que te aconselha. É o amigo que tem coragem de te dizer as verdades. Mas dizer de uma forma amorosa. Você não me condena? Não. Mas não faça isso outra vez. Não é manso, não é suave. Olha como Jesus é maravilhoso. Ele é enérgico sem ser violento. Porque muitas vezes a gente, para expor a verdade a quem erra, a gente faz um discurso que é melhor a pessoa falar assim: ó, preferiria que você me apedrejasse. Me mata logo, né? Porque ficar aguentando isso o resto da vida, não é, né? Eu te perdoo, mas você é um safado sem vergonha. Eu nunca mais vou esquecer. Eu te perdoo, meu benzinho, mas aquele dia nunca mais vai sair da minha cabeça. Você foi um infeliz. Eu te perdoo em nome de Jesus, mas você é um desgraçado. Hã? Então esse Jesus que vai lá entrar é um Jesus que está se aproximando de nós. Há um trecho do Evangelho aqui que eu já fechei aqui, eu não vou achar, mas há um detalhe que fala assim: Jesus entrou no barco. Será que Jesus não está querendo entrar no barco da nossa vida também? O que significa isso? A gente permitir que Jesus entre no nosso barco. É só uma questão física de ele entrar? Ou simbolicamente a gente pode interpretar que Jesus quer entrar na nossa vida, como diz aquela música do Zaqueu, não é? Que a gente canta e nunca se deu conta. Ai, se Jesus levasse a sério isso, quando a gente canta: entra na minha casa
entra na minha vida, mexe com minhas estruturas. Será que a gente deixa? Será que a gente deixa? Ou Jesus vem aqui, ó, tira a tempestade, mas deixa eu como eu sou, tá? Não mexe, eu quero continuar assim, irritado, nervoso, colérico, briguento, impaciente, maledicente, fofoqueiro, preguiçoso. Só tira a tempestade. Me tira esse rótulo, mas deixa eu continuar bebendo, Jesus. Não é? Esse é o Jesus que a gente quer. O Jesus quebra galho. Mas Jesus quer fazer alguma coisa, mas ele quer entrar no barco. Ele quer entrar, mexer com as nossas estruturas. Ele quer ajudar a gente a não precisar, a sofrer outra vez. Então vamos ver hoje, se a gente sai daqui, todo mundo está com um barquinho. Vamos ver se a gente convida Jesus. Jesus entra. Entra aí, mexe comigo. Mexe com as minhas estruturas, com aquilo que está me fazendo mal, com os erros que eu estou cometendo, com as minhas omissões, com o meu excesso de orgulho, de vaidade, de prepotência, de arrogância, com os meus vícios, com os meus pensamentos negativos, destrutivos, com o meu ódio, com o meu rancor, com a minha mágoa. Mexe com tudo. Ele está louco para mexer. Mas está esperando a gente convidar para ele entrar no barco. E se ele não entrar, nosso barco vai afundar. É melhor entrar. Aí o doutor Inácio Ferreira faz um outro comentário, uma observação muito lúcida, dizendo assim: não nos esqueçamos, no entanto, de um detalhe importante nessa história. Qual o detalhe que ele observa? Que os discípulos estavam a remar. Doutor Inácio observa que quando Jesus avistou que eles estavam em alto mar, o vento contrário, mas os discípulos estavam o quê? Remando. E aí então o doutor Inácio vai dizendo o seguinte: os discípulos não estavam inoperantes, aguardando que todo socorro lhes viesse do alto. Então isso é importante. Jesus quer nos ajudar? Quer. Jesus é louco por nós? É. Jesus quer mexer com a nossa estrutura, quer fazer tudo, quer fazer a nossa vida feliz? Quer. Mas nós precisamos o quê? Estar no mínimo remando, fazendo a nossa parte. Ou seja, ele não vai fazer aquilo que nós, de alguma forma, já podemos fazer alguma coisa. Eu preciso estar cooperando. O segredo da cura espiritual, da ajuda espiritual, é quando a ajuda celeste vem e eu estou em movimento de cooperação com as forças divinas. Eu estou remando. Posso não estar acertando, mas eu estou remando. Porque a pior coisa que pode acontecer na nossa vida, a maior desgraça, não é o problema que nos aconteceu. É quando a gente para de remar na vida em função do problema que nos aconteceu. Quando a gente diz, agora eu não quero saber mais de nada. Não deu certo no amor, eu não quero mais saber de homem nenhum na minha vida. E tem gente assim, 40, 50 anos, frustrada. Já passou um monte de pessoa boa, pessoa mais legal, podia fazer. Burra. Né? Bem feito. Está perdendo. Porque parou de remar. A doença está me consumindo, não adianta mais tentar remédio, já fui em 3 médicos, já fui nisso aqui, já fui nisso aqui lá, já fui nisso aqui. Não tem jeito, estou desistindo, estou entregando os pontos. Vou parar de remar. Cuidado, vai morrer mais rápido. Claro. Porque onde está a nossa primeira farmácia? Está aqui, na nossa mente. A nossa mente é a primeira farmácia que nos cura ou nos mata.
No livro Cura e Libertação, eu conto uma história verídica, publicada numa revista de medicina, que duas pessoas, se tratando com o mesmo médico, fizeram uns exames laboratoriais, fizeram um check-up, e numa delas acusou que era portadora de uma doença grave, de um câncer. E nos Estados Unidos é comum, no Brasil hoje também já é comum isso, o laboratório enviar o resultado do exame para a residência do paciente. E o que aconteceu? O laboratório errou o resultado. E mandou o diagnóstico de que estava tudo bem, tudo em ordem, para aquele que era de fato portador de câncer. E aquele que estava com câncer e não sabia, recebeu os exames tudo corretos, e o que estava bem recebeu a notícia falsa de que ele estava com câncer. E o que aconteceu? Aquele que estava bem, o médico olhou o resultado e falou: realmente o seu câncer é gravíssimo, a sua expectativa de vida, o senhor não vai viver mais do que 6 meses. O que eu vou fazer, doutor? O senhor só tem 6 meses de vida. Ele se recolheu numa cidade, ficou isolado num monte ali, se despedindo do mundo. Em 9 meses ele morreu. E aquele que estava com câncer? Está vivinho, bom da Silva, não tem nada. Ele tinha suspeita que ele estava doente. Ele desconfiava que alguma coisa não estava bem. Mas quando vieram os exames e disseram que estava tudo em ordem, eu falei: graças a Deus, Jesus me curou. E viveu a vida maravilhosamente. Até quando foi publicado esse artigo, não havia notícia, e muitos anos depois, a respeito do ocorrido. Onde está a farmácia? Aqui. Então, óbvio, Jesus pode me curar. O Dr. Bezerra traz aqui as forças divinas, os médicos do espaço, os guias espirituais nos providenciam não só a cura, mas a solução para os nossos problemas, nos encaminham. Mas se eu não ajudar, se eu não estiver remando, fazendo força, fazendo a minha parte, não tem ajuda. E se a gente não remar, não tem cura. Não tem progresso, não tem prosperidade, não tem acerto, não tem solução. E depois a gente vai falar que o centro é fraco. O centro não ajuda, a religião não é boa, o padre não é bom, não sei o quê. Ou começa a culpar os obsessores por causa disso, por causa dele. Não! Eu que não remei. Fiquei o quê? Parado, esperando alguém vir fazer alguma coisa por mim. Aí eu vou falar uma coisa assim que vai assustar. Mas pensa nisso. Você vai ficar 3 dias abalado, mas depois passa. Deus não faz nada por mim. Faz através de mim. Deus não faz nada por mim. Faz através de mim. Ou seja, como eu disse, escrevi lá no livro Cura, quando eu ando, remo, Deus rema comigo. Quando eu paro, Deus para. Quando eu sento para reclamar, Deus senta e fica olhando. Agora, quando eu vou para frente, Deus vai. Ai, que bonito, o meu filho foi para frente agora. Mas se eu tomei o caminho errado, Deus corrige o caminho. É preferível que a gente, às vezes até tome o caminho errado inconscientemente, é claro, mas no desejo de acertar, que as forças divinas vão corrigindo a gente.
Ó, não vem para cá, vira aqui, 30 graus, latitude norte, vai mudando. E a gente acerta. Do que ficar o quê? Parado esperando. Porque se a gente estiver parado esperando, sem fazer alguma coisa, mas o que eu posso fazer? Eu tenho atitudes concretas que eu posso tomar. Eu preciso começar a pensar, por exemplo, com a minha cabeça. Ter atitude positiva na minha cabeça. Eu quero a cura, eu preciso ter uma cabeça curável. Outro dia eu perguntei para o pai Joaquim. Eu fui num centro que tinha lá um trabalho de cura. Tinha lá umas 600, 700 pessoas. Eu falei, pai Joaquim, esse povo todo vai ser curado? Ele falou, não. Eu falei, quem é que vai ser? Ele falou, só aqueles que tiverem uma cabeça curável. E o que é uma cabeça curável? É uma cabeça passível de ser curada. E eu falei, explica melhor para mim. Ele falou, é uma cabeça boa. Eu falei, explica melhor. Ele falou assim, filho, doença é sujeira. Se você estiver disposto com a tua mente limpar essa sujeira que você deixou, a sujeira que veio da mágoa, do ódio, do negativismo, do pessimismo, do derrotismo, do fracassismo, nem sei, inventei uma palavra agora nova, fracassismo. Né? Se a gente põe na cabeça isto, é assim que o cérebro funciona. E a farmácia do cérebro então começa a fabricar os remédios que nós estamos receitando para nós mesmos. Tô derrotado, tô azarado, tô macumbado. Pronto. Quer mais o quê? Não precisa nem de obsessor para te atrapalhar. Nós já estamos atrapalhados. Se auto-atrapalhando. Então isso é mente curável. Isso é remar. Tem uma frase que nós colocamos também no livro Cura e Libertação, que eu acho fantástica. Mira na fé e rema. Coisa bonita. Mira no teu objetivo e rema em direção dele. Quando você vai com essa fé, Deus vai junto. Que beleza. Deus sopra, Deus empurra, Deus abre caminho, faz cada coisa louca por nós. Mas Deus quer primeiro ver a gente o quê? Remar. Por que Deus quer que a gente vê a gente remar? Porque qual é a lei espiritual que rege a nossa vida? Lei de evolução, lei de progresso. Deus quer que a gente se torne o quê? Autossuficiente. Independente. Cresça. Evolua. Não é assim que um pai quer que o filho faça? Não é? O pai quer que o filho fique eternamente pedindo mesada? Tem 50 anos, está dando mesada ainda para ele. Tadinho. Deus não trata a gente de tadinho, não. Falou, não, eu te fiz. Eu sei o que você é. Eu te fiz a minha imagem e semelhança. E agora você vai ficar aí brincando do incapaz, do incompetente, do feio, do burro, do coitado, do azarado, da vítima, não colocando aquilo que eu te dei para você fazer o que Jesus falou. Vocês podem fazer tudo aquilo que eu fiz e muito mais. Olha o que Jesus falou. Não sou eu que estou inventando aqui louco. Vocês podem fazer tudo isso que eu fiz e muito mais. E você vê gente saindo em situações tão adversas, consegue fazer uma história bonita de vida. Por que a gente não pode fazer se a gente é feito da mesma matéria? É que a gente está com muito dodóizinho. Ai, ai, não dá, não consigo, não vou, não nasci para isso. Nasceu. Nasceu. Eu nasci para dar certo. Eu nasci para dar certo. Eu não nasci para ser um fracassado, derrotado, perturbado, para sair aqui dessa vida como... a vida dele, nossa senhora, só conheceu tragédia. Não foi isso que Deus pensou para nós. O plano dele é um plano de progresso, de vitória, de conquista. Sobretudo a conquista dentro de nós, que eu acho que é a maior conquista que a gente precisa fazer. Conquistar, sabe, o medroso que tem dentro de nós. Conquistar o inseguro que tem dentro de nós, que não confia em si. Não confia nesse ser que Deus criou para nós.
E doutor Inácio ainda fala assim: não estavam os discípulos inoperantes, nem tampouco revoltados, maldizendo as adversidades. E é verdade, você lê no Evangelho, os discípulos não estavam o quê? Numa atitude de revolta. Não estavam se queixando. Olha, quem quer ajuda espiritual aqui, levante a mão. Quem está precisando de ajuda espiritual? Assim, vamos ver. Então, primeira coisa, vamos parar de reclamar e de revolta. Se tem uma coisa que é um repelente das forças espirituais positivas, se chama queixa e revolta. A gente não usa repelente para repelir mosquito? Não tem os repelentes de mosquito? Da dengue, eu lembro que quando saiu o mosquito da dengue a gente usava umas coisas assim. É a mesma coisa. Queixa e revolta é um repelente que afasta as forças divinas. E afasta a ajuda espiritual que tanto nós queremos e precisamos. Muitos, diante das lutas que enfrentam, chegam a pensar que não suportarão. Estou cansado de esperar pela intercessão que não vem, lamenta outro. Tenho orado inutilmente, blasfema outro mais. Talvez esteja faltando da nossa parte o esforço de continuar remando, para que, com base em sua própria iniciativa de salvação, as leis da vida providenciem colocá-lo completamente a salvo e em segurança. Então, muitas vezes, o que Deus está esperando. Por que é que Deus não me ajuda? Porque Deus está esperando a gente primeiro se ajudar. Então, atitude de fé, de gratidão, de confiança. Isso são elementos fundamentais para todo e qualquer processo de ajuda, para a gente poder ajudar Deus a nos ajudar. Olha que coisa interessante. Para a gente receber essa ajuda de Deus, precisamos dar uma forcinha. E qual é a forcinha? A forcinha nossa, da crença. Quantas vezes Jesus, antes de curar, lhe perguntava para a pessoa: você crê que eu posso te curar? Ele perguntava isso. Você acredita que eu posso te curar? Com essa pergunta, ele quis dizer o seguinte: se você não acredita que eu posso te curar, eu não vou fazer nada por você. E muitas vezes ele falava: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Olha, contrário senso, se a fé pode salvar, nós podemos imaginar o quê? Que a falta de fé pode nos matar. Vai estar lá no atestado de óbito. Morreu por quê? Causa mortes. Falta de fé. É o maior remédio dessa farmácia aqui. O maior remédio dessa farmácia é a fé. Que dinamiza, que potencializa tudo. Que faz a gente o quê? Crescer. E aí quando junta essa força aliada com o apoio espiritual, isso é fantástico. Não há doença incurável, não há problema insolúvel. Como Jesus disse: tudo aquilo que pedires em meu nome, vós recebereis. Mas para receber é preciso que eu aplique o ajuda-te, que o céu te ajudará. Então vamos mirar na fé e rema. Ah, mas eu estou cansado, não estou aguentando. Persista, continua remando. Continue remando. Se o teu barco encalhou na beira da praia, outro dia eu vi um quadro assim, me chamou a atenção. Numa exposição de pintura tinha um quadro de um barco encalhado na praia, na areia. Eu falei: meu Deus do céu, esse pintor podia ter registrado um momento mais bonito, não é?
botou um barco encalhado, mau gosto. Que barco foi feito para quê? Navegar, para ir para o alto mar. Não é para ficar encalhado na praia. Mas eu me aproximei, porque o quadro é artisticamente muito bonito. Eu me aproximei um pouquinho mais e vi uma inscrição abaixo do quadro. E dizia o seguinte: a maré vai voltar a subir. Aí deu todo sentido para o quadro. Então, por pior que esteja a nossa vida, vamos continuar, vamos pegar esse barco. A maré vai voltar a subir. Os dias melhores virão. A saúde vai voltar. Porque o mal não tem uma existência verdadeira. Pense nisso. Deus criou o mal? Deus criou o mal? Não. Deus é a causa, está lá, primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Deus é a causa de tudo. Então, tudo que existe no universo foi Deus quem criou. Concorda? Tudo bem? Acompanhe, presta bem atenção. Se tudo que existe no universo foi Deus quem criou, e o mal não foi Deus que criou, portanto o mal não existe. Você vai ficar mais 3 dias em choque emocional. O mal, de fato, não existe. Ele só existe quando eu creio. Quando eu dou força para ele. Quando eu deixo de acreditar no mal, no meu mal, que eu sou péssimo, que eu sou ruim, que o outro é ruim, que o mundo é ruim, que o mundo é não sei o quê. Eu saio disso, o mal não me pega mais. Aí eu pego o quê? Eu pego a bênção divina que Deus está jogando. Dr. Bezerra diz que o amor de Deus se espalha, se derrama sobre o universo. Aí eu perguntei para ele, mas por que tem tanta gente sofrendo, Dr. Bezerra? Ele falou, mas poucos pecam o mal que Deus joga. Porque a maioria está pegando o quê? Está pegando mal. Pega a crítica do outro. Você viu o que ele fez no final de semana? Você viu quanto que ele bebeu? Você viu quanto que ele gastou? Você viu agora que ele mudou de emprego? Né? Você viu agora que tingiu o cabelo? Você viu não sei o quê? Você viu não sei o que o país? Você viu o político? Você viu isso, aquilo? Você viu... E transforma o mundo no inferno. E depois nós vamos viver nesse inferno. E você vem aqui para tirar o inferno. E como é que a gente tira o inferno? É fazer céu aqui dentro de nós. Está tudo bem. Está tudo bem. A saúde está bem. Minha vida está bem. Eu estou bem. As coisas estão caminhando. A maré está subindo. Um amigo meu fazendo uma trilha longa que ele não conhecia. E ele andava, não chegava. Era uma trilha de uns 15 quilômetros. Ele não conhecia, cheio de altos e baixos. Uma hora eu falei assim, eu acho que eu só andei uns 3 ou 4 quilômetros. E eu já estou morto, esbudegado, estou cansado, não aguento. Eu vou voltar, eu vou recuar, não vai dar mais. E ele estava se arrastando, embora fosse uma pessoa que tinha uma condição física boa. Até que de repente, quando ele estava quase recuando, ele vê um senhor idoso, vindo em sentido contrário, voltando, retornando da trilha. E aquele senhor, assim, sem demonstrar nenhum cansaço nenhum, olhou para ele e falou assim, meu filho, que bom, continue, que você está muito perto de chegar ao alvo. Ele falou assim, estou perto de chegar ao fim? Estou muito perto.
Então diz que naquele momento, uma força descomunal tomou conta dele. Porque o objetivo dele estava mais perto do que ele imaginava. E ele então anda mais uns 20 a 30 minutos e chega ao final da trilha, que era uma paisagem numa montanha, com uma visão deslumbrante da natureza. Então, mira na fé e rema. Mira na fé e anda. Se você está cansado, ande mais um pouco. Porque você está muito mais perto do alvo do que você pode imaginar. Beijo no coração.